orar com eles e você vai ver que o resultado vale a pena. Que Deus assim possa abençoar. Eu convido a igreja a se colocar em pé e estender suas mãos para cá, para que nós possamos abençoar essa família aqui. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso, no qual nós podemos estar aqui nesse local para engrandecer o teu nome, mas também queremos agradecer pela vitória que o Senhor tem dado, o presente que o Senhor tem dado a esses pais que aqui estão. Tu sabes a alegria que está no coração deles e que eles precisam da direção do Senhor também, desde pequeno, para ensinar essas crianças o caminho em que devem andar. E sabemos que vale a pena, porque eles vão colher o fruto conforme a tua palavra nos ensina. Guarda-os desde agora, ó Deus, dá a eles direção, dá a eles discernimento, dá a eles sabedoria, para que eles possam realmente firmar os seus passos no caminho do Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. É isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se. Olá, PIB de Curitiba, seja bem-vindo você visitante que veio passar o feriado aqui na nossa cidade. Adore a Deus junto com a gente. A gente tira 5 minutinhos para te deixar informado, conectado aí com os ministérios, os vários convites que nós temos. A gente tem um especial. Todos sabemos da importância de uma vida intensa de oração, de buscarmos a Deus todos os dias. A gente quer ser uma igreja que ora fervorosamente, queremos ser uma casa de oração. Por isso, marque na sua agenda, dia 27 de fevereiro, da meia-noite, sexta-feira, até o sábado, dia 28, também à meia-noite, teremos 24 horas de uma jornada de intercessão. Os nossos ministérios, líderes, pastores irão nos dirigir nessa jornada. Você vai escolher um horário e estar aqui na igreja, junto com a gente, orando, intercedendo pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso pastor Pascoal, pela saúde da nossa irmã Cleusa Piragini. Queremos que você esteja aqui, juntos. Em breve você vai ter informações na sua revista e aqui também no Acontece na PIB. Congresso Mulheres que Brilham, de 15 a 17 de maio, no Costão do Santinho. Mais informações na sua revista. Estamos voltando com o Culto da Vitória, agora no dia 20, às 20 horas, no segundo andar, no auditório. Você é o nosso convidado, venha receber cura, libertação, ser ministrado e trazer pessoas para serem também ministradas e ver aquilo que Deus vai fazer ao coração e na vida de cada um de vocês. Te espero lá. Mãe, amiga, profissional, esposa, avó. Todos os dias você se divide em múltiplos papéis. Esse convite é para você. Coloque aquele vestido que você adora, se prepare da melhor forma e venha celebrar conosco. Unidas pela Cruz, celebrando ser mulher. Dia 14 de março, a partir das 17 horas, com coquetel, desfile de moda e concerto. Troque um item de higiene pessoal feminino pelo seu ingresso no estande após o culto. Retiro Eficientes para pessoas especiais, de 11 a 13 de setembro no Hotel Santa Paula. O valor é de R$ 270 por pessoa e pode ser parcelado em até 6 vezes no cartão. Educando filhos à maneira de Deus. Curso com início no dia 26 de fevereiro. Também no dia 26 de fevereiro teremos o nosso curso de Libras. Venha participar. Curso de noivos, de 22 de março a 14 de junho. O valor é de R$ 100. Celebrando a recuperação. A partir do dia 8 de abril, evento Mensageiras do Rei. As meninas devem vir vestidas de celebridades. Mais informações na sua revista. Não perca a nossa festa do sorvete, dia 7 de março às 14 horas, aqui na PIB, e o ingresso é R$ 15. A
gente vai ficando por aqui, que Deus abençoe você, também aí na internet, em qualquer parte do mundo, ou aqui pela televisão, na Rede Super 55.1. Tem muito mais novidades no nosso site também, pibcuritiba.org.br. Deixa lá o seu e-mail para receber novidades. E visitante, não esqueça de passar na sua sala VIP. Queremos te dar um abraço, te reconhecer, te entregar uma lembrança. Que Deus abençoe você e até a próxima. Somente Deus me libertou, Esse é o momento que nós queremos adorar ao Senhor, glorificar o nome dEle também através dos dízimos e ofertas. Eu gostaria de compartilhar um texto que Deus tem falado de minha vida por muitas vezes, por diversas vezes, que talvez seja um texto bem conhecido, mas nem sempre nós paramos para refletir o que Ele quer nos ensinar. Se encontra em Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que eu quero destacar aqui é essa palavra provai e vede. Eu nasci num lar evangélico, ou seja, meus pais eram da igreja luterana, e eu não recebi ensinamento sobre dízimo. Lá a prática era diferente, e quando eu cheguei na minha idade, lá pelos meus 17 anos para 18 anos, aceitei o Senhor Jesus, mas então eu sentia assim apenas o desejo de dar alguma oferta, uma contribuição daquilo que sobrava. Até que um dia aquilo começou a me incomodar, eu não sabia como agir e coisa assim. Eu fui na igreja batista, primeira igreja, quando era na Westfalen. O pastor Marcílio Teixeira, que era pastor dessa igreja na época, ele estava ministrando sobre o significado do dízimo. E quando ele falou, fazer prova de mim, essa palavra me tocou profundamente. Eu pensei, fazer prova, eu provar Deus? Quem sou eu para provar Deus? E aquilo realmente ele começou a explicar, de que quando ele recebia o salário, ele usou o exemplo, digamos, R$1.000, ele tirava R$100 de imediato. Ele falava, ele dizia na sua exposição, esse não me pertence, esse é do Senhor. O que eu tenho é R$900 para administrar. E aí ele enumerou, digamos, dia tal eu pago isso, dia X aquilo. E aquilo, pensei, já que é para fazer prova do Senhor, também vou fazer prova. Eu comecei a fazer assim, fazer uma experiência. O que eu posso dizer, meus irmãos, valeu a pena. Eu não vou dizer quantos anos faz isso, que eu não lembro exatamente, mas faz muitos anos. Eu posso dizer que valeu a pena fazer prova de Deus. Quando ele diz assim que fazei prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Uma coisa que eu quero dizer assim, que Deus não faz barganha. Deus não, em nenhum momento, nenhum local, ele diz assim, me dá tanto que eu te devolvo tanto, o dobro, coisa assim. O que Deus diz, fazer prova, seja fiel, entrega aquilo que é do Senhor, o resto Ele cuidará. Então vale a pena a gente servir ao Senhor, ser fiel, e as bênçãos do Senhor virão. E esse é o momento seu, de também contribuir, participar nesse momento de adoração ao Senhor com seu dízimo e sua oferta.
para vocês. Amém. Nosso lugar está reservado na eternidade. Aleluia. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, eu te louvarei por teu maravilhoso amor. Graça e paz, irmãos. Eu já estou tão feliz de poder cantar, mas eu sei em quem tenho crido. Esse é o meu hino. Cânticos tenho outros, mas esse é meu hino. Esse é um momento de oração. E Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas vossas petições pela oração e súplica e com ações de graça. Sabe, eu sei isso tão bem na minha cabeça, só que isso tantas vezes não desce para o meu coração e eu ando ansiosa. E às vezes me esqueço também que é para fazer todas as coisas conhecidas na presença de Deus, né? Então eu tenho que orar: Senhor, faz isso vir até no meu coração, porque só na cabeça não resolve. Não sei, talvez vocês também tenham esse problema, mas eu tenho. Mas é tão bom que nós podemos estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, sentir essa presença de Deus também nesta manhã aqui, com tanta alegria e gratidão que o nosso pastor está ali com a gente, está conosco, né? E isso também é resposta de oração, de clamor do povo de Deus, da igreja do Senhor. Nós temos alguns motivos para colocar na presença de Deus. A saúde do Paulo Vaz, o irmão aqui da igreja. Temos a irmã Cleusa, né? Que continuamos orando. A Maria também colocou vários motivos de oração e nós queremos colocá-los na presença do Senhor. Queremos agradecer que o Michel completou mais um ano de vida e ele tem sido bênção aqui na igreja. Então, gratidão a Deus pela vida dele. E na página 11 da revista, nós temos aqui os pedidos para hoje: retiro da família, nós temos retiro de jovens e adolescentes. Então não esqueça, se você às vezes não sabe, mas eu não tenho motivo para orar, tem uma página aqui na nossa revista, que são motivos de oração, que pode recortar e colocar na Bíblia, se você não carrega a revista sempre junto com você.
E nós queremos então agora, na presença de Deus, todos aqueles que puderem se ajoelhar, porque o meu lema é assim, ó: a distância entre o problema e a solução é a mesma que separa o nosso joelho do chão. Então, para aqueles que puderem, eu convido que se ajoelhem. Deus nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, com gratidão, porque o Senhor nos trouxe aqui, com gratidão, porque o Senhor já ministrou o coração com louvor, com as ofertas, Deus, que o Senhor já ministrou o nosso coração por estarmos juntos na comunhão. Te louvo por isso, Deus. E agora na Tua presença, Senhor, estamos prostrados, alguns no corpo, alguns no coração, Senhor, mas nós queremos estar diante do Senhor. E Pai, quando eu falo prostrado, porque um dia todo joelho se dobrará diante da Tua presença santa. E Deus, nós nos colocamos agora e clamamos: Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio, ministra o coração ansioso, ministra o coração, Senhor, que está vivendo em pecado e que separa da comunhão contigo, Jesus. Ó Pai, nós vivemos num mundo tão conturbado, mas nós queremos ser santos, santos diante do Senhor, e por isso Teu sangue purifica-nos, Senhor. Pai, Tu conheces o coração de cada pessoa que adentrou hoje aqui, e por isso, Senhor, continua a Tua ministração, Senhor, continua. Jesus, que ninguém saia daqui sem ter recebido uma porção grande da Tua palavra, da ministração, Senhor. Pai, nós queremos agora colocar nossos doentes diante da Tua presença. Pai, abençoa o Paulo, abençoa, Deus, a Cleusa, Senhor. Abrevia esse tempo, Senhor, abrevia, nós clamamos, Senhor, como um povo Teu. Pai, nós queremos colocar os doentes que nem se manifestaram ou que estão nessa caixinha, colocando-os diante do Senhor. Ministra sobre eles, Deus, ministra cada pedido aqui, Senhor. Os pedidos da Maria também colocamos diante de Ti. E assim os nossos particulares, Deus, aqueles do íntimo do coração. Pai, nós queremos agradecer que o pastor Pascoal pode estar hoje conosco, que o Senhor ouviu a oração. Queremos agradecer a vida do Michel, Senhor, e pedir que o Senhor continue abençoando, e todos os aniversariantes da semana que passou, da semana que vem. Pai, nós queremos colocá-los diante do Senhor. E agora abençoa, Pai, ainda os retiros que estão acontecendo da igreja, os retiros das famílias, dos adolescentes, dos jovens, Deus. Em nome de Jesus clamamos, derrama, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que estão responsáveis, que sejam exemplos, mas que eles tenham uma porção grande do Senhor, e que haja salvação, que haja, Senhor, comprometimento contigo, Jesus. E agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, prepara o nosso coração. Nós queremos ouvidos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ficar firme, Senhor, para que um dia possamos receber o tesouro que o Senhor tem guardado para nós. E nessa esperança, Senhor, nós precisamos dar um passo a cada dia.
Mas como é bom quando estamos na tua casa e recebemos do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor. Fica conosco, Jesus. Amém. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, aleluia. Louvado seja o Senhor, não é? Pode dizer isso, aleluia. Louvado seja o Senhor. Antes de meditar na palavra, primeiro eu quero agradecer você que esteve orando por mim, né, pela minha saúde. Muito obrigado mesmo, tá? Essas últimas semanas foram bem estranhas para mim, né? Da gente passar por algumas coisas que nunca passou pela vida e ver também a fidelidade de Deus. Há algumas semanas atrás eu estava voltando de um retiro de missionários e tinha pregado logo cedo de manhã lá com o pastor Manfred. Aí fui à prefeitura para assinar alguns documentos e era por volta de 11 horas da manhã, estava vindo aqui para a igreja e aí não me senti bem, eu decidi parar o carro, parei próximo, dentro do Parque Barigui e não consegui sair de lá. Fiquei muito mal mesmo. E fiquei umas 2 horas ali dentro do carro, chorando e clamando a Deus, quase gritando mesmo, e pedindo o socorro de Deus. E Deus tem as suas maneiras de falar com a gente, né? Aí no meio dessa luta tão grande do coração, da alma, toca o meu telefone. Eu olho assim, era um médico aqui da igreja, uma médica aqui da igreja. E eu atendo o telefone e essa médica diz assim: pastor, o senhor está bem? Eu disse: não estou bem. Mas naquela hora eu vi assim: Deus ouviu minha oração e mandou o seu anjo lá para preparar alguém que pudesse tratar de mim. Aí passamos pela consulta, tive que parar tudo. Estou até achando estranha a minha roupa porque está faltando o telefone aqui, não é? Porque tive que parar tudo e investir um pouquinho na recuperação da minha saúde. E as suas orações
e a graça de Deus e as pessoas que Deus coloca na vida da gente para tratarem da gente, me permitem estar aqui com vocês hoje. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Segunda coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, que sábado que vem, pela manhã, eu queria ter todos vocês lá, aqui melhor dizendo, aqui nesse templo. É o dia da visão, o dia que a gente compartilha com a igreja o que a gente vai fazer esse ano, para onde a gente vai, como a gente vai e como nós podemos nos engajar nos projetos de Deus para esse ano na vida da igreja. Então eu queria convidar você para estar aqui sábado de manhã. Começa às 9 horas da manhã com um café comunitário. O que é o café comunitário? A igreja vai preparar o leite e o café, o chá, vai ficar aqui. Agora o que a gente vai comer, eu não sei, tá? Aí você traz um pãozinho, traz uma geleia, traz um bolo, cada um vai trazendo alguma coisa, coloca na mesa e a gente reparte o que tem, tá? Então de 9 às 10 da manhã a gente toma um café comunitário, a gente reparte, conhece pessoas, está junto aqui de 9 às 10. 10 horas aqui no templo a gente vai ter o nosso dia da visão, onde a gente vai estar falando do que Deus tem colocado no nosso coração e repartindo essa visão com você. Então todos vocês, eu gostaria de ter todos vocês aqui conosco, e aqueles que estão viajando, aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que estão vendo pela televisão, venha, vai ser um dia muito especial para nós como povo de Deus e igreja, olhando o que é que Deus tem como desafios para nós. Terceira e última coisa antes de meditar na palavra de Deus, esse tempo de ficar um pouquinho mais quietinho, né? É um tempo precioso também para a gente crescer, e a gente fica vendo noticiário o tempo todo, horrível ver noticiário o tempo todo, porque as notícias não são boas, são horríveis, uma pior que a outra, né? E quando a gente pensa em conjuntura do Brasil, então pior ainda. E aí bateu uma angústia no meu coração e comecei a orar mais intensamente pelo Brasil. E um dia eu falei: Senhor, dá uma palavra para mim sobre o nosso papel nessa condição de Brasil. E é interessante como Deus responde, né? Mas é na hora assim, né? E aí a palavra de Deus foi essa que foi lida agora, onde diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ou na versão da linguagem de hoje: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E aí no meu coração surgiu o desejo de fazer algum movimento de oração, mas não falei com ninguém, porque eu estava de castigo ali, quietinho, né? E aí Deus fez a mesma coisa no coração dos líderes de oração da igreja. E no dia 28 a gente vai ter 24 horas de oração aqui na igreja, começando à meia-noite, com a juventude dirigindo uma vigília de meia-noite às 6 da manhã, tá? Então meia-noite, quer dizer, 23 horas e 59 minutos do dia 27 começa, tá? 59 minutos do dia, então começou 28, a partir de 0 hora, tá? Até as 23 horas e 59 minutos, que vai ser o dia 1º de março, a gente vai estar aqui nesse movimento de oração. É claro que não dá, ninguém vai conseguir ficar 24 horas, mas a ideia é, a juventude vai estar lá de meia-noite às 6, se você pode, vem junto. 7 horas da manhã, eu acho que 6 ou 7 horas da manhã, é o pastor Alvo, né, que pega, 6 horas da manhã, 7 horas eu acho que é a dona Irã, se não me falha a memória, eu estava lendo lá a lista, né, depois eu falo para vocês esse negócio, né? Eu estava lendo lá a lista, esse negócio todo tal, e sensacional. Então vamos estar juntos, tá? Porque se a gente dobrar o joelho, coisas tremendas de Deus vão acontecer, tá? E o sentimento que me veio é que às vezes Deus tem que apertar para ver quebrantamento e perceber
que a iniquidade está tão séria que Deus não pode abençoar. E aí pode haver a conversão de uma nação, tá? E eu quero participar desse projeto em que Deus trabalha a conversão de uma nação. Quero fazer parte dessa história e quero convidar você para fazer parte. Agora lembra que quando a gente está orando pela paz e pela bênção no nosso país, a Bíblia diz assim, né, que a gente tem que lutar, trabalhar pela paz na cidade para que nós tenhamos paz. Se tem paz, eu tenho paz. Então você contribui orando pela nação, mas você está orando pelo seu emprego, você está orando pela sua vida, você está orando pela inflação, você está orando para que a corrupção que tira o dinheiro do teu bolso, né? Você sabe que agora todos os programas sociais de energia elétrica, quem paga é você. O governo faz caridade com o chapéu alheio, né? Ele tirou, pôs lá o programa, agora não tem dinheiro para pôr, porque gastaram o ano passado em sei lá o quê, né? Então agora você paga a conta de luz social, você que paga, divide com todos nós para pagarmos. Então, nós temos que orar pela paz do Brasil, tá? Porque se esse país tiver paz, nós temos paz, tá? Então, olha, duas coisas. O dia da visão, por favor, tá? Vale a pena, você não pode perder. Quem já esteve aqui num dia da visão? Deixa eu ver aqui. Valeu a pena? Diz para mim, valeu? Foi bênção na tua vida? Você não pode perder o desse ano, tá? Tremendo, tá fenomenal, tá? Então, queria que você estivesse aqui. E às 24 horas de intercessão, vê lá o tempo que você dispõe, que você quer consagrar ao Senhor, e a gente vai estar junto aqui nessa jornada de oração e fé, cumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para a gente não ficar ansioso e botar o joelho no chão. Vamos fazer isso, tá bom? Queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo 11, nós temos estudado o livro de Filipenses, e eu queria continuar esse estudo da palavra de Deus com você. A palavra do Senhor nos diz assim, Filipenses 1, versículos de 9 a 11, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai querido, é em teu nome, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos aqui nessa casa de oração. E nós estamos aqui, Senhor, no meio de um feriado, mas nós estamos aqui porque entendemos, Senhor, que Tu és o primeiro na nossa vida, e nós temos alegria e prazer de estar na Tua casa. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar na Tua palavra, que haja um mover do Teu Espírito Santo, que aquilo que o Senhor preparou para nós, o Senhor revele, mas aquilo que o Senhor preparou para cada um individualmente, que é aquela palavra que o Senhor aplica diretamente ao nosso coração, e que a gente sai da Tua casa dizendo: o Senhor falou comigo. Que o Senhor esteja aplicando no coração de cada um dos meus irmãos e na minha própria vida. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ser renovado e restaurado pelo Teu Espírito Santo. Oh Pai, revela-te aqui entre nós, é aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está preso em Roma, como você já sabe, e os filipenses mandaram um presente, uma oferta para sustentar Paulo ali naquela cadeia, naquela prisão domiciliar, uma casa alugada em Roma, com 4 soldados romanos guardando ele o tempo todo.
um acorrentado à sua mão direita, outro acorrentado à sua mão esquerda, e 2 guardando a casa, para que ele não fugisse. E nesse contexto, não é? Eles mandam também Epafrodito, um dos líderes daquela igreja, para estarem com Paulo, para cuidarem de Paulo. E agora, Paulo vai mandar de volta Epafrodito, depois de um tempo de, inclusive, enfermidade de Epafrodito ali, ele manda de volta Epafrodito com essa carta de gratidão. Ele agradece, ele coloca tantas coisas que, como nós já estudamos, e aí, no final dessa palavra de gratidão, ele ora. E ele ora como uma forma e uma expressão de gratidão e amor pastoral pelos irmãos de Filipos. O desejo de Paulo com essa oração era abençoá-los de alguma maneira. Sabe quando você ora querendo abençoar alguém, pedindo alguma coisa preciosa de Deus, algo especial de Deus? É isso que Paulo está fazendo. Ele ora, ele faz uma oração por esses crentes e ele quer derramar uma bênção, pedir uma bênção de Deus para eles. E o interessante é que ele faz uma oração daquilo que ele considera o essencial, o mais importante em termos de bênção na vida daquele povo. Quando a gente pensa em orar, uma oração de bênção, eu não sei você, né? Mas talvez a gente pensasse assim: Senhor, multiplica financeiramente aqueles que contribuíram. Eu estou pensando aqui, né? Senhor, abençoa esse povo tão amoroso, coloca a tua graça, sustenta a família. Eu não sei, eu estou pensando o que seria uma oração de bênção, mas surpreendentemente a oração de Paulo tem um único pedido, e o pedido é esse: que o amor desse povo cresça. Que o amor desse povo cresça. E aí a gente fica pensando, mas o que ele queria dizer que era tão abençoador com esse pedido que o amor desse povo cresça? E são as palavras que se seguem que vão ajudar a gente a entender por que ele está pedindo que o amor dos filipenses cresça. E aí as palavras que se seguem nos dão o sentido da bênção que ele está pedindo. Por isso eu gostaria de convidar você a descobrir quais são as bênçãos deste amor, que para mim é o grande segredo da verdadeira espiritualidade. Como é que Paulo podia estar pedindo uma bênção tão especial com uma coisa tão simples, que o amor desses irmãos cresça? Primeira coisa que a gente vai aprender, está aqui no versículo 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção. O que Paulo está dizendo é que quanto mais amamos o Senhor, nós mais o buscamos. Aqui ele não qualifica o amor. Ele não está falando do seu amor pelo filho, pelo pai, pelo irmão, pela família, pela igreja, pelo missionário. Ele só colocou amor. E uma das coisas que a gente vai aprender é que para a gente aprender a amar, a gente tem que ter uma conexão com aquele que é amor, não tem amor. Eu tenho amor, Deus é amor. Então eu preciso ter uma conexão com Ele. E Paulo está dizendo que o amor de vocês cresça em todos os sentidos, mas esse amor precisa crescer em relação a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na medida em que nós amamos mais a Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus o Espírito Santo, nós o buscamos com maior intensidade. E essa é uma das realidades bem simples do amor. Quem ama não consegue ficar longe da pessoa amada, não é verdade? Quem ama
quer dar um jeitinho de ficar perto, quer dar um jeitinho de chegar lá. E isso é uma coisa que faz parte da nossa natureza. E uma das coisas que revela a falta de amor é quando falta busca, falta intensidade, falta o desejo de estar perto. Por isso, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Deus se revela a nós e nos dá a conhecer quem Ele é. Por isso que Ele está dizendo assim, olha, que o amor de vocês cresça em conhecimento. Como é que o amor cresce em conhecimento? Porque na medida em que eu estou buscando a Deus, Deus se revela a nós. E aí nós começamos a entender quem é Deus. Deus começa a falar conosco. Deus começa a revelar a sua grandeza. Deus começa a revelar o seu poder. Deus começa a revelar a sua glória. E nós começamos a ter uma percepção do que é a realidade do mundo espiritual, das riquezas do seu reino. E aí essas dimensões tão estranhas para nós começam a ser reveladas, e a gente começa a entender, e a gente começa a conhecer. O amor nos levou para perto de Deus, e Deus, em resposta a esse amor, se revela e diz quem Ele é. E olha, não tem jeito da gente conhecer a Deus, a grandeza do poder dEle, as realidades do mundo espiritual, as riquezas do seu reino, porque se Deus não se revelar, porque nós não conseguimos conhecer essas coisas tremendas de Deus sem a intervenção iluminadora do Espírito Santo. Eu começo a buscar Deus em amor, e Deus manda o seu Espírito para nos revelar quem Ele é, a grandeza do seu poder. E é isso que Paulo falou em 1 Coríntios 2, onde ele diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo é que o amor que nos faz buscar a Deus permite que nós tenhamos a mente de Cristo, que a gente possa ver o mundo, ver as coisas na perspectiva do entendimento de Deus. Por isso é na intensidade do nosso amor que busca, que deseja mais e mais do Senhor, que Ele nos dá a conhecer coisas tremendas de Deus. Primeira coisa que Ele faz a gente conhecer é que Ele está conosco. Gente, uma coisa é você ouvir Jesus prometer. Jesus prometeu, e a minha mente sabe disso. Eis que estou convosco todos os dias até... Vamos dizer juntos? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, vamos falar a verdade. Quantos de nós já disseram assim dentro da sua alma: Senhor, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor está vendo o que está acontecendo? Não é possível. Onde o Senhor está? E aí ele vai falar assim lá dentro: filho, já te disse onde eu estou. O que ele já disse? Eis que estou convosco. Uma coisa é eu ter a palavra de Deus, outra coisa é Deus revelar a sua presença. E quanto mais nós buscamos a Deus em amor, Deus revela a presença do Espírito Santo. Você já entrou num lugar, num culto, num momento de oração que você diz: o Espírito Santo de Deus está aqui.
Se você perguntar, não sei explicar, eu não sei dizer. Uns dizem, eu senti um arrepio, outros dizem, não sei o quê, mas não sei, não dá para a gente explicar, mas você sabe, porque Deus revelou a presença dEle. É disso que Paulo está falando. Olha, eu quero dar uma bênção para vocês, que o amor de vocês cresça, mas cresça em conhecer quem é o seu Deus. Por quê? Porque aí o Espírito Santo vai testificar ao seu espírito que você é filho de Deus. Ele não vai dizer apenas, eis que estou convosco. Ele vai estar dizendo lá dentro do teu coração, filhinho amado, estou aqui do teu lado. Aquela hora que tocou aquele telefone, naquela quinta-feira de manhã, Deus estava dizendo assim, eu sei que você sabe, que você já leu, que você sabe de cor, que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, mas agora eu vou revelar isso para você. Daí ele mandou o anjo dele falar com aquela médica, para ligar naquela hora o telefone, exatamente quando eu dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, manda socorro, tocou o telefone. Deus sabia, Deus estava lá, Ele revela a presença dEle. Mas não é só isso, gente, é tremendo, é uma coisa tão tremenda, tão grandiosa, porque aí a gente começa a ouvir a voz de Deus que nos direciona. Há um texto na palavra de Deus que é profundo demais. Ele diz lá em 1 João 2,20, que vocês têm a unção do Santo, do Espírito Santo de Deus, e essa unção lhe ensina todas as coisas. E aí, na medida em que a gente está buscando o Todo-Poderoso, Deus nos dá a conhecer os processos que Ele quer que aconteçam na nossa vida. Ele dá aquela voz direcionadora. Aí você está perdido, não sabe o que vai fazer, de que jeito vai fazer, de que maneira vai fazer. E você vai dizer, Senhor, e aí? E agora? Terça-feira eu voltei a trabalhar. Bom, complicado, porque quando eu vim aqui, sentei numa cadeira furada, estava furado de tudo que você pode imaginar financeiramente. Aí, terça-feira foi horrível, reunião de manhã, reunião de tarde, papéis, eu disse, Senhor, tem misericórdia. E aí, o que você faz? Você não faz nada, que você é de carne e osso. Mas desde aquela hora em que a gente está buscando a orientação de Deus, um milagre, depois do outro, que eu vou contar no dia 21 para vocês, não vou contar hoje, dia 21 eu conto. Um milagre após outro começou a acontecer. E não terminou. Dia 21, eu sei que até lá vai ter mais. Por quê? Porque Deus orienta. Deus começa a dar direção. E aí, é diferente. Não é a tua capacidade, não é a tua inteligência, não é a habilidade, não é a tua profissão, não é o recurso que você aprendeu na universidade. É o Espírito Santo de Deus falando, faz isso. Faz aquilo, dá esse passo, dá aquele passo, faz daquele outro jeito. E de repente você vai dando os passos. Na verdade, queridos, a gente só obedece, a gente nem entende o sentido do que você está fazendo. E aí Deus começa a revelar que a direção dele é perfeita, é santa, é tremenda. Sabe, a gente busca Deus em amor, e é por isso que Paulo está dizendo, eu quero dar uma bênção especial para vocês, que o amor de vocês pelo Cristo vivo cresça, e que esse amor que cresce, permita vocês conhecerem quem Ele é, o poder, a glória dEle, as coisas tremendas do reino, e aí a gente vai tendo direção para a vida, a gente vai sentindo a presença de Deus.
E aí a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 2, versículos 3 e 4, onde a palavra de Deus fala sobre essa tão grande salvação que foi anunciada por Jesus, confirmada pelos apóstolos, mas é testemunhada pelo Espírito Santo, que revela os seus dons. Queridos, há dons do Espírito de Deus que Ele quer derramar sobre você. Os dons são manifestações da graça divina. E na medida em que a gente está amando o Senhor, está buscando de inteireza de coração, Deus se revela, nos orienta, mas não para aí. Ele começa a derramar sinais da sua graça sobre a nossa vida, capacidades extraordinárias que só o Espírito Santo pode dar, coisas que nos dão habilidade para servir melhor a Deus nessa terra, coisas que algumas são naturais, como sabedoria, entendimento, a palavra de Deus fala que são dons, capacidade de dirigir, de governar, mas coisas extraordinárias, como os dons da cura, como os dons de profecia, como os dons, enfim, tantos outros que estão na Escritura Sagrada, que na verdade, meus irmãos, nada mais é do que esse Deus revelando o conhecimento para nós de quem Ele é, da sua grandeza, da sua eternidade, do seu poder, das coisas tremendas. Há uma coisa que eu e você precisamos aprender: o nosso Senhor é infinito. E se você acha que tem alguma coisa, então eu quero dizer para você que você não tem nada perto do que Deus quer derramar sobre a tua vida. Você está entendendo? E aí, na medida que a gente está amando e buscando o Senhor, Ele vai se revelando e mostrando as coisas tremendas da sua glória na nossa vida, para nós, no nosso dia a dia. Uma outra coisa tremenda que Deus faz quando a gente está nessa busca, Ele começa a ensinar para a gente a ministração dos anjos. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 14, como uma coisa tão simples, como se todo crente entendesse: ora, os anjos não são ministros de Deus a nosso favor? Mas sim, parece que o autor de Hebreus está dizendo assim: não, vocês não entenderam ainda como é que os anjos trabalham? Eu leio aquilo e fico pensando: Senhor, eu acho que eu sou burro demais, porque se esse autor sabia tudo, eu não sei nada, não entendo como é que funciona esse negócio. Você entende? Como é que os anjos estão trabalhando? Mas o autor de Hebreus coloca isso de uma maneira tão simples. Ora, vocês não entenderam ainda? Queridos, quando a gente está amando a Deus e buscando o Senhor nessa intensidade, Deus se revela, dá direção para a nossa vida, Ele derrama os seus dons e abre as janelas dos céus para a gente entender a dinâmica dos anjos. É mais ou menos o que aconteceu com Isaías. Ele está no templo orando e de repente ele tem uma visão estranha demais. Ele vê o trono do Senhor e o Senhor assentado no seu trono, e ele vê os serafins, os anjos brilhantes, é isso que quer dizer a palavra serafim, os anjos refulgentes. E esses anjos refulgentes, que dá dificuldade de olhar, eles se cobrem diante da glória, do brilho de Deus, porque eles não aguentam olhar o brilho de Deus, de tão brilhante, tão refulgente que é Deus. E ele começa a olhar aquilo e diz assim: ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu sou pecador e vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. Ai meu Deus. E aí o Senhor escuta e diz assim para um anjo: ô anjo, meu filho está preocupado, vai lá, pega uma brasa viva do altar que purifica e toca os lábios do meu filho. E de repente ele começa a ver o anjo vindo com a brasa e toca.
Ele diz: olha, filhinha, eu te purifiquei. Sabe, queridos, quando a gente entra na presença de Deus, essa é a grande lição. A gente descobre que a gente só está lá porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Mas ali a gente começa a ver como os anjos estão trabalhando. Queridos, a gente está orando e o Espírito de Deus está agindo, é verdade, mas naquela hora que você está buscando a face do Senhor, os exércitos celestiais entraram em ação. E eles começaram a fazer coisas que os olhos humanos não podem ver, mas eles estão em ação. E lá vai um anjo na direção do médico que precisa ligar para você, e lá vai outro anjo na tua frente, diante de uma batalha que você vai ter que enfrentar, e lá vai um anjo e fecha a boca do leão quando você está na cova dos leões. Está entendendo? Por isso Paulo pediu: Senhor, que o amor desse povo cresça, porque se o amor desse povo crescer na direção do Todo-Poderoso, Deus mesmo vai se revelar, e vai dar conhecimento a esses filhinhos das coisas espirituais. A palavra do Senhor vai dizer que há uma dinâmica no reino de Deus que a gente não conhece, há uma economia no reino de Deus, um jeito de trabalhar do reino de Deus. E queridos, a gente só aprende essa economia, essa dinâmica, esse projeto de Deus, quando o Espírito de Deus começa a revelar essas coisas para nós. O pastor Arthur falou sobre o dízimo. Queridos, o dízimo é a coisa mais simples para quem conhece a dinâmica de Deus. Agora é a mais complicada para quem não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque quando eu entendo as coisas de Deus, eu compreendo que eu vivo, porque a misericórdia de Deus se revela cada manhã na minha vida. Eu vivo porque Deus me abençoa todo dia. E o Deus que abençoa desse jeito pode abençoar de outro. Essa semana eu conversava com uma pessoa bem querida, íntima nossa, da família. E tempos atrás essa pessoa passou por uma dificuldade muito grande. Foi demitida do seu emprego. Essa pessoa foi mandada embora. Já foi mandada embora alguma vez? Negócio horrível. Dá uma misturada geral, né? O que eu fiz de errado? Como eu fiz de errado? De que jeito era? De que maneira era? E aí passou-se já o tempo, graças a Deus, Deus abriu porta, está trabalhando, está fazendo, e aí Deus permitiu que algumas notícias chegassem, do antigo emprego, do antigo chefe, de todas as coisas, e de repente ela levantou as mãos para o Senhor e disse: muito obrigado, porque o Senhor me colocou aqui nesse lugar, que aquilo que parecia ser desgraça, na verdade era uma grande bênção para mim. Só que eu não sabia. Sabe, queridos, quando a gente aprende como Deus trabalha, a gente vai aprendendo a descansar no poder de Deus cada dia. Não é dizer que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai correr, que a gente não vai fazer as coisas. Não, a gente vai fazer o nosso melhor, porque nós fazemos em amor para Ele, qualquer coisa. Mas a gente tem uma dimensão nova, porque Deus está se revelando cada dia para nós. Quando eu olho para esses fatos, eu descubro que o segredo espiritual de todos os avivamentos da história foi esse: um amor por Deus que cresce. É interessante, eu gosto de ler, gosto de estudar a respeito dos avivamentos, e eu vou descobrir que não foi a liderança de homens que fez com que o avivamento acontecesse, porque há alguns avivamentos que não tem nenhum personagem para você citar: esse aqui foi o homem que Deus usou para o avivamento.
Tem alguns avivamentos que a gente não sabe dizer quem foi, porque explodiu num determinado lugar, num determinado tempo, ao mesmo tempo em várias pessoas, em vários lugares, e você diz, mas o que aconteceu? Deus derramou graça, só isso. É interessante porque a gente vai olhando a história, vai descobrir que eles não foram frutos de movimentos teológicos, porque se você olhar os avivamentos, os movimentos teológicos são tão diversos. A gente vai ter um grande avivamento calvinista na Europa, você vai ter um grande avivamento arminiano nos Estados Unidos, você vai ter um grande avivamento pentecostal da Rua Azusa, mas você vai olhando para tudo isso e vai dizer assim, mas e o que tem? Não, queridos, não foram os movimentos teológicos que fizeram esse grande avivamento, ou os grandes avivamentos, mas você vai achar uma coisa comum em todos os avivamentos, uma busca ardente, realimentada pelo amor de Deus, derramado sobre os homens. E você vai encontrar na história dos avivamentos o povo fechando a porta das suas lojas ao meio-dia para reunir os funcionários para orar. Nos jornais de Nova York, no avivamento americano, os jornalistas escandalizados diziam, veja só o que está acontecendo, tem um bando de crente que agora na hora do almoço fecha a porta da loja e chama todos os funcionários para orarem, e esse é um movimento que está se espalhando pela cidade, gente doida, aleluia, porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Você vai encontrar o povo de Deus lá na Inglaterra, saindo das minas de carvão, tarde da noite, com tochas na mão, porque não tinha luz elétrica, e indo para as vigílias de oração, ficavam até 6 horas da manhã e trabalhavam no dia seguinte o dia inteiro, nas minas de carvão. E sabe o que acontecia? Aqueles que não passaram a noite, porque lá eles trabalhavam em turnos na mina de carvão, 24 horas, saía outra turma das 6 horas da manhã e tomava o lugar dos mineiros na mesma igreja, e aí o ciclo de oração não acabava, porque o povo de Deus estava buscando ardentemente o Senhor. Ou como aconteceu lá com o conde Zinzendorf, onde um dia eles estavam celebrando a ceia do Senhor, e a presença do Senhor se revelou de uma maneira tão grandiosa, tão tremenda, que eles disseram assim, isso que está acontecendo aqui não pode acabar, não pode acabar, esse culto não pode terminar. Já pensou? Daqui a pouco vai dar meio-dia, tua barriga vai começar a roncar, e você vai começar a olhar para o relógio, ih, pastor, hoje está atrasado. Só que naquele dia disse assim, não, esse culto não pode acabar, ele não pode acabar, e eles continuaram, e alguns iam para casa, e outros vinham para dizer, não deixa a chama apagar, porque algo de Deus está acontecendo. Chuta aí, quanto tempo você acha que esse culto continuou, sem parar? Dá uma ideia, fala para quem está perto de você, quanto tempo você acha? Quanto? Mais ou menos, dá um chute. A pessoa ia para casa e voltava e dizia assim, a chama não pode apagar. Quanto? Chutou? 100 anos. Que aquele povo dizia assim, a chama não pode apagar. A chama não pode apagar. E quem entrava lá não queria ir embora, porque eles não queriam que a chama apagasse. Eu não estou falando de uma coisa da minha cabeça, eu estou falando do que está escrito nos livros da história. E por isso, o maior movimento moderno, se a gente pode chamar assim, iniciando a era moderna, de missões, nasceu naquela igreja. Porque aquele povo, com a chama ardente, mudava as suas prioridades. Hoje eu queria orar por uma bênção na tua vida. Uma bênção muito especial. Que o amor cresça.
E que na medida em que esse amor estiver crescendo no teu coração a Deus, para com Deus, Ele revele o conhecimento das coisas espirituais para você. Eu vou usar uma palavra muito forte, tá? Mas é de propósito. Não se conforme com a mediocridade da tua vida espiritual. Vou repetir. Não se conforme com a mediocridade da tua vida espiritual, porque há coisas tremendas de Deus que Ele quer revelar para você. Agora, isso, queridos, não é fruto de um piquenique. Às vezes nós imaginamos que adorar a Deus é fazer um piquenique. A gente vem com a cestinha de piquenique, né? A gente nem usa mais cesta de piquenique, né? Tá bom, vai. A gente põe lá, né? Forra o chão e passa lá 2 horas. Aleluia, que coisa boa. Não, queridos. É amor, é vida, é compromisso, é busca, é o desejo demais. Me lembro da história do rei que vai procurar Eliseu, já bem doentinho, quase morrendo. Ele vai lá fazer uma visita de despedida. Alguém diz assim: olha, o profeta vai morrer, está no fim, está acabando. E aí o rei diz: não, eu vou lá, porque esse homem de Deus me abençoou muito. Nós ganhamos muitas vitórias contra a Síria por causa das revelações de Deus para ele. E ele chega lá para se despedir bem no jeito melodramático dos hebreus, se ajoelha na beira da cama e diz: meu pai, o senhor está morrendo, meu pai. E aí Eliseu olha para ele e diz assim: rei, pega as flechas que estão aí, pega o teu arco e lança as flechas. E ele pega uma flecha, dá uma olhadinha, eu acho, não está na Bíblia, agora sou eu, né? Dá uma olhadinha para Eliseu, pega a segunda flecha e dá outra olhadinha, 3 e para. Aí Eliseu, que pena, só 3. Cada flecha que você lançava era uma vitória que Deus iria te dar. Se eu fosse você, eu atiraria todas as minhas flechas. Que lição! Queridos, às vezes na vida espiritual a gente é assim. E a gente atira uma flechinha para cá, pronto. E Deus olha do céu e diz: que pena. Cada flecha que você atira, eu quero te abençoar mais uma vez. Que o amor de Deus cresça na tua vida, você cresça em amor para com Ele, em busca, e que as coisas que Ele preparou para você entender e conhecer do poder dEle, da graça dEle, da virtude dEle, da sabedoria dEle, dos anjos trabalhando, dos dons do Espírito, da eternidade, Ele te dê a conhecer. E olha, ninguém vai segurar um povo assim. Você concorda em a gente orar por isso? Concorda? Fica de pé agora. E olha, eu vou hoje ser incisivo. Isso não é uma oração para alguns, é para mim e para você, porque Deus é infinito. Você acredita que Ele tem mais para você? Você acredita? Então quantas flechas você quer atirar? Todas que Ele permitir, querido, todas que eu tiver. Então começa com a primeira.
Você vai dobrar o teu joelho na tua casa, porque isso não se faz num culto público. E a gente vai começar a buscar. Senhor, não é natural isso em mim, não é natural para o homem, mas eu quero que o Senhor cada dia me revista um pouquinho mais, se revele um pouquinho mais, até que isso seja um fogo ardente dentro da minha alma. E aí, queridos, não importa onde a gente esteja, não importa o que esteja acontecendo, mesmo que você esteja na cova dos leões, a gente vai estar lá sabendo que os anjos fecham a boca dos leões. Mesmo que a gente esteja na fornalha ardente, a gente vai estar lá sabendo que o anjo do Senhor passeia conosco e nem cheiro de churrasco tem, porque a gente começa a entender a dinâmica do reino. Curva a tua fronte agora, nós vamos orar. A primeira oração é uma oração de confissão. Diz para Deus que a tua vida espiritual está medíocre. Fala a verdade para Ele. Até com vergonha. Diz para Deus quantas coisas que são só consumidoras do tempo você tem dado mais valor do que a presença do Espírito na tua vida. Fala para Ele que o teu amor, o teu primeiro amor talvez, tenha se esfriado. E agora pede, Senhor, renova. Senhor, renova. Senhor, renova. Senhor, renova. Senhor, renova. Ó querido Senhor, Tua palavra é viva e eficaz, e a gente pode sentir a presença do Senhor nesse lugar. E nessa hora, Pai, nessa hora, eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, aplica de maneira particular essa palavra ao coração dos Teus filhos. Ó Pai, revela a Tua presença, dá direção, derrama dos Teus dons, mostra, Senhor, para a gente que os anjos do Senhor estão fazendo e que os exércitos celestiais não sejam revelados. Ó Pai, ensina-nos como é que funciona a dinâmica do reino, porque eu, Senhor, não quero me conformar com a minha mediocridade espiritual. Eu quero buscar a Tua face, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero experimentar da Tua glória, e quero te pedir que isso aconteça com o Teu povo que está aqui, e que as coisas tremendas do Senhor sejam parte da nossa existência, no dia a dia da nossa vida, e que nós possamos ter discernimento e percepção para todas elas. Abençoa o Teu povo. Agora eu consigo entender por que Paulo pediu só isso. Então eu quero te pedir, dá-nos tudo isso, porque não é só, é tudo. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você. E olha, eu vou fazer um desafio. Você foi abençoado hoje? Foi? Eu vou continuar esse sermão hoje à noite, e eu vou falar sobre percepção e discernimento espiritual. Por que Paulo pediu conhecimento, percepção e discernimento espiritual? É tremendo, gente. Eu fui tremendamente abençoado. Por isso eu queria desafiar você a estar aqui com a gente, para a gente crescer junto, tá? E agora é tempo de adoração. Eu aprendi uma coisa muito abençoadora nesses dias. O louvor cura. Sabia? O louvor cura. Tá? Então, se você está sentindo a presença de Deus, você vai adorá-lo.
porque o louvor cura. Eu não sei o que acontece, o louvor cura. Eu estava dirigindo o meu carro, ainda não estava bem, e de repente lá dentro do carro eu consegui louvar. Fazia tempo que eu não conseguia, estava ruim. E aí quando eu comecei a louvar, o Espírito de Deus encheu o carro, porque o louvor cura. Tá quebrantado, tá machucado, tá doído, vamos louvar a Deus agora. Louva ao Senhor com a inteireza do seu coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para encerrar, deixando a bênção apostólica com vocês, a bênção que está escrita no Novo Testamento.
Mas eu estava pensando aqui, olha, quando um menino quer entrar numa faculdade, que é algo tremendo para ele tem que se disciplinar, senão ele não chega lá. Tem que estudar, tem que buscar conhecimento, senão ele não vai passar no vestibular. As coisas de Deus são assim. Você quer isso mesmo? Marca uma hora com Deus, marca o teu encontro com Ele, coloca dentro da sua agenda a prioridade de Jesus. Busca, porque a promessa é essa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que Deus quer. E olha, se prepara, porque coisas tremendas de Deus acontecem. Isso faz parte da natureza dele. Não é um líder, não é uma igreja, não é um movimento. É você com Deus, tá? Curva a sua fronte. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, com todo esse povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus, tá? Que Deus te abençoe, querido. Olá, PIB de Curitiba, seja bem-vindo.